Peço que você abra e mantenha aberta Mateus capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 13 em diante, ou talvez naquele contexto ali, alguns outros versos, mas eu gostaria de começar esse nosso tempo aqui de exposição da palavra de Deus, confessando a vocês algo que está no meu coração, e eu posso garantir a vocês que, apesar de estar há 20 anos já trabalhando em tempo integral na igreja, todo domingo de culto para mim é uma celebração especial. Eu definitivamente não estou falando aqui como demagogia e nada do tipo. Eu amo estar na igreja. É o ambiente em que eu me sinto mais completo, como pessoa mesmo. Eu sei, eu tenho a minha família e eu gosto de tê-la aqui comigo na igreja. O ambiente da igreja prepara o nosso coração para muitas outras coisas. A comunhão com os irmãos é algo precioso. Não é só pela celebração, pelos cânticos, por causa da nossa rotina de final de semana. Tudo isso certamente tem algum espaço nessa realidade, mas eu me lembro que depois de anos fora da igreja, e eu passei muitos anos fora da igreja, pelo menos 15 anos, cresci na igreja, me afastei de Cristo, fiquei 15 anos fora da igreja, e quando eu volto pela primeira vez, depois de resistir muito, e participo de um primeiro culto depois de 15 anos, a coisa que mais me chamou a atenção não foram as canções, não foi a pregação, aliás, eu nem me lembro o que foi pregado, não foi o apelo que foi feito, que me conduziu à frente naquele dia. O que mais me chamava a atenção naquele culto era o semblante da igreja. Eu vinha de um outro contexto naqueles dias. O contexto era de noite, de eventos noturnos, de lugares assim, onde as pessoas se reuniam para se sentirem felizes. Mas depois de anos convivendo naquele ambiente, eu percebi que aquela alegria não era verdadeira. Aquela era uma alegria produzida ou pelo álcool, ou pela euforia do ambiente, ou pelas drogas que eram consumidas ali. Mas quando eu cheguei na igreja, depois de muitos anos, olhando para o semblante das pessoas, eu via que elas estavam felizes de estarem ali naquele lugar. Era quase que como uma luz realmente visível aos meus olhos, no rosto de cada uma daquelas pessoas. Naquele dia, antes mesmo do apelo ser feito, eu disse ao Senhor no meu coração, eu queria sentir novamente isso. Este prazer, este contentamento de simplesmente existir num lugar. E eu percebi que era a ausência daquele lugar na minha vida que tinha me tirado o prazer de viver, de existir como pessoa. Eu havia perdido o propósito da minha existência. Então, quando eu estou na igreja, eu me lembro do quanto eu fiquei vazio sem Cristo, e o quanto a igreja de Cristo devolveu a mim este significado de vida. E eu amo estar na igreja por isso, e eu sei que na igreja de Cristo, eu estarei não só durante os dias desta vida que Ele está me dando, mas por toda a eternidade. Esta é agora a minha realidade. Deus me deu a vida eterna e eu a experimentarei junto dos meus irmãos em Cristo, na igreja do nosso Senhor Jesus. Por que eu estou fazendo toda essa introdução, meus irmãos? Porque as pessoas hoje talvez confundam o que significa realmente ser igreja. E eu gostaria de, nos próximos 2 domingos, não de forma sequencial, mas em que eu estiver aqui pregando aos irmãos, falar um pouquinho a respeito desta perspectiva das Escrituras, sobre o que é a igreja. Você faz parte do que, afinal de contas? O que é que você faz todos os domingos, pela manhã, quando vem aos cultos? Por que você decidiu se juntar a um povo, este povo? Por que é que você aceitou, a partir daquele momento em que confessou Cristo, a decisão de fazer parte de um hall de membros de uma igreja? Esta perspectiva muda a nossa adoração a Deus. E eu sei que, a partir do conhecimento das Escrituras,
nós vamos aproveitar melhor este momento e não permitir que isso se torne só uma rotina religiosa na nossa vida, mas que seja realmente um meio de graça, um ambiente de crescimento, de esperança e de comunhão verdadeira. Por quê? Porque a igreja não é uma criação humana. De fato, esta é a primeira verdade que surge das Escrituras. Nós não temos a igreja como uma invenção, não é uma associação simplesmente de pessoas. É sim um ajuntamento de pessoas, mas ela não tem a sua origem na ideia e na humanidade. Ela tem a sua origem e ela adquire também o seu crescimento na eternidade e mais especificamente na pessoa de Cristo Jesus. O texto então de Mateus, no capítulo 16, a partir de um trecho, nós vamos ver ali duas certezas que são fundamentais a respeito do entendimento sobre a igreja de Cristo. Primeira certeza que eu gostaria de desenvolver com a igreja: Cristo é o fundamento da igreja. A igreja nasce a partir da pessoa de Cristo Jesus. E a segunda certeza é que o próprio Cristo é não somente o fundamento, ele é também o construtor da igreja. É ele quem está edificando este povo, é ele que está fazendo com que a nossa vida realmente faça parte deste edifício que as Escrituras vão nos apresentar. Por quê? Porque muitas vezes nós confundimos elementos que fazem parte da vida da igreja como se ela fosse a estrutura que constitui a igreja. Por exemplo, é possível convivermos num prédio como esse que estamos aqui, sem que isso realmente possua um valor espiritual. É possível nos encontrarmos aqui, sem que isso seja realmente a igreja de Cristo. O que pode acontecer, talvez, seja aquele mesmo envolvimento emocional que as pessoas têm em outros ambientes. Não é a mesma euforia produzida pelas drogas ilícitas, mas é um tipo de proposta que afeta as emoções e que produz sensações, mas que não é de fato a igreja de Cristo Jesus, porque nós não estamos ali com um valor espiritual, uma vida espiritual de fato. É possível então, por exemplo, manter uma programação extremamente intensa nas atividades da igreja ou de um grupo de pessoas que se reúne como igreja, sem que aquilo produza na vida dos seus membros, de cada um do corpo de Cristo, maturidade espiritual. O sujeito fica anos participando das coisas da igreja, mas ele ainda é aquele mesmo bebê que um dia nasceu para a vida cristã. É possível que a igreja cresça em número, em público, e diminuir em fidelidade a Deus. À medida que a igreja cresce, as preocupações com a vida de santidade ficam em segundo plano, e é possível ter uma igreja e igrejas extremamente numerosas, sem que aquelas pessoas produzam fidelidade a Deus no culto que apresentam a Deus. É possível também conservar o nome igreja na sua placa, nos nossos dias, até em inglês, né? Igreja, church. É possível nós acrescentarmos todas estas credenciais, dizendo, aqui é uma igreja, sem que Cristo seja realmente o centro daquela reunião, sem que a palavra de Deus seja realmente o objetivo a ser buscado ali naquele lugar, sem que haja uma verdadeira adoração. É possível que essas coisas aconteçam. E eu imagino que você esteja concordando comigo, porque de fato nós percebemos estas coisas. É por essa razão, meus irmãos, que antes de perguntarmos como uma igreja pode, por exemplo, crescer, produzir estas sensações, trazer o interesse das pessoas, como é que nós podemos, entre aspas aqui, nos vendermos para a sociedade como algo útil, nós deveríamos perguntar o que faz uma igreja ser verdadeiramente uma igreja. Antes de investirmos a nossa energia e a nossa vida, porque vocês estão dedicando aqui um tempo da vida de vocês. Antes de investirmos os nossos talentos, porque muitos aqui estão investindo talentos, esforço, essa orquestra para executar estas músicas e esses arranjos
que o maestro Bira traz aqui, eles precisam praticar, e o fazem há muitos anos. E por que fazer isso na igreja? Existe uma realidade por trás disso que nós estamos fazendo, que eu gostaria, na manhã de hoje, de chamar a sua atenção, para que você entenda que há um valor, de um custo que nós jamais poderíamos pagar, um cálculo que nós não conseguimos fazer, e por isso que muitas vezes nós saímos, nem todas, mas muitas vezes nós saímos deste ambiente realmente fortalecidos pela presença de Jesus aqui neste lugar. Existe um valor nas nossas reuniões como igreja, e eu gostaria de apontar para isso a partir do capítulo 16 de Mateus, especificamente a partir do versículo 13, onde o Senhor Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Verso 13, o Senhor Jesus pergunta assim: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Uma pergunta que ele estava apresentando aos discípulos, porque as multidões tinham uma ideia a respeito de Cristo Jesus. As respostas ali eram variadas. Nós vemos o relato dos discípulos que diziam assim: uns dizem que o Senhor é o João Batista. O João Batista reencarnou. Eu não sei qual era a ideia, né? Porque até nesse momento o João Batista já havia sido morto. Então nós não sabemos muito o que eles pensavam. Era uma confusão. Outros dizem que o Senhor é Elias, profeta. Já Elias era mais palpável, porque de fato Elias foi elevado aos céus numa carruagem de fogo e não atravessou pela morte física, como as Escrituras nos apresentam. Então, alguns imaginavam que era Elias, que havia voltado de algum lugar da glória de Deus para estar com as pessoas. Outros diziam que ele era Jeremias, ou algum dos profetas. Todas estas respostas eram respostas que valorizavam a pessoa de Cristo Jesus. Eles estavam apontando Jesus como alguém importante. João Batista, um profeta importante. Elias, um homem importante na história de Israel. Jeremias, os outros profetas, todas estas pessoas eram importantes e eram elogios sendo feitos a Jesus. Jesus era tido por eles como alguém importante, especial, diferente. Eles não estavam depreciando o Senhor Jesus. Mas essa não era a resposta verdadeira. Então Jesus torna de novo uma pergunta aos seus discípulos e diz agora a respeito deles: o que vocês dizem a respeito de mim? Quem dizem vocês que eu sou? Essa é uma resposta que fundamenta a nossa relação com a igreja. Todos nós, em algum momento da nossa relação com a igreja, já chegamos ao ponto de ter que tomar esta decisão e dizer: quem é Jesus para mim? E é aqui que nós começamos o fundamento do que é a igreja. Veja a resposta de Jesus, de Pedro, no versículo 16, à pergunta de Jesus no verso 15. Ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é então a confissão que nós vamos ver que domina toda a passagem, e Jesus começa a falar a respeito da sua igreja, a partir desta palavra que sai da boca de Pedro. Que palavra? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo aqui é Messias, é enviado. Que tipo de enviado é esse? Mais um profeta? Mais um sacerdote aclamado no meio do povo? Mais um homem de Deus? Não. Ele é o Cristo, o único que pode ser chamado o Filho do Deus vivo. Jesus então começa a estabelecer aqui a cristologia como o fundamento para a igreja. A pessoa de Cristo é antes do início da igreja. Veja que o que domina a passagem é esta confissão de Pedro, e eu gostaria de usá-la então para mostrar como a igreja é fundamentada. Primeiro, é importante observarmos que esta é a primeira referência do próprio Senhor Jesus à palavra igreja. A primeira vez que aparece em Mateus a palavra igreja,
que significa chamados para fora, de uma palavra em latim, que é derivada ali do texto grego, que tem a ver com eclesia, que nós conhecemos como eclésia, que é exatamente essa ideia de chamar para algum lugar. E de onde? Para fora. No contexto da igreja, nós sabemos que fomos chamados para fora deste mundo e fomos levados para dentro do reino de Cristo Jesus. A primeira vez que Jesus dá este nome a este ajuntamento aqui e nomina o que é o ajuntamento do povo de Deus, é nesta passagem de Mateus. Nós entendemos que este é então o fundamento para aquilo que a teologia chama de eclesiologia, como nós estudamos a respeito da igreja. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que a igreja está fundamentada em Cristo. E ela cresce a partir daquilo que Cristo produz nela, ou seja, ela é edificada também por Cristo. E eu gostaria de apresentar a vocês estas duas verdades e como elas aparecem aqui no texto. A primeira, então, Cristo é o fundamento da igreja. Veja que a resposta de Jesus, a afirmação de Jesus, no versículo 18, em relação à resposta que Pedro dá, é a seguinte: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A primeira verdade que aparece aqui a respeito do surgimento da igreja é que o fundamento da igreja é a pessoa de Cristo Jesus. Nós sabemos que existe aqui uma confissão de Pedro. A primeira verdade a respeito da igreja e do seu fundamento não sai do raciocínio deste homem, não sai do envolvimento dele com a pessoa de Cristo, não sai de uma confissão humana. Por quê? Porque a verdadeira confissão a respeito da pessoa de Cristo Jesus é uma declaração que não pode sair simplesmente da mente dos homens. A pergunta que foi feita é: quem dizes que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E somente depois desta confissão, então, Cristo diz: sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. O que isso aponta para nós? Primeiro, a identidade da igreja, qualquer uma, da verdadeira igreja de Cristo, está inseparavelmente ligada ao Cristo que fundamenta a igreja. A igreja não é uma ideia a respeito de um jeito novo de se viver. A igreja verdadeira não é um ajuntamento de pessoas que decidem escolher uma teologia para seguir. A igreja é fundamentada numa revelação de Deus aos corações humanos a respeito de quem é Jesus. Somente depois de termos esta convicção no nosso coração de quem é Jesus para nós, nós podemos fazer parte da igreja. A pedra aqui, nós veremos a seguir, não é a pessoa de Pedro, embora o trocadilho do nome pedra de Pedro, né, que significa isso, e pedra como fundamento, seja propício para a aplicação. Nós veremos que o Senhor Jesus não está falando simplesmente sobre Pedro, mas sobre o testemunho que Pedro daria a respeito de Cristo. Cristo é o fundamento. A igreja, então, não começa com uma comunidade como a nossa, procurando uma causa em torno da qual ela possa se reunir. Nós somos evangélicos, nós somos protestantes, por isso nos reunimos nesse lugar. Tudo isso é consequência. Ela começa com uma revelação no coração de cada um de nós e coletivamente na proclamação que fazemos ao mundo. Quem é Cristo? Ele é o Filho do Deus vivo. É a Ele que nós estamos seguindo. Veja, meus irmãos, a resposta que a multidão dava a respeito de quem era Jesus era outra. Ele é Elias, ele é João Batista, ele é um dos profetas. Alguns dizem, ele é um homem que conhece a lei, ele é um rabino importante, ele é alguém que faz milagres. Mas a confissão de Pedro, que estabelece o fundamento para a igreja, não é que as outras confissões fossem depreciativas, que Jesus estava sendo diminuído, mas que ela não era verdadeira. Jesus não é um profeta, Jesus é o profeta de Deus. Jesus não é mais um homem que lidera um povo a partir de uma ideia religiosa. Jesus é a própria ligação entre Deus e os homens. Por isso o estabelecimento aqui da igreja vem da revelação confessado aqui
por Pedro, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não faz esta confissão por ele mesmo. Jesus vai dizer a Pedro, no versículo 17, assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Nós não chegamos a esta conclusão, a igreja não adquire este conhecimento, nós não somos capazes de perceber Jesus como Cristo, o Filho de Deus, aquele que é o enviado de Deus para a salvação do homem, se Deus não revelar isso aos nossos corações. Não somos nós que começamos esta caminhada em direção a Cristo. É o Pai quem nos dá esta vida espiritual, esta iluminação. Pedro falou, ele afirma, mas veja que a origem última desta compreensão não é do apóstolo, não é de Pedro. Ele não chegou à identidade de Cristo porque, Pedro percebeu, ele começou a ver Jesus, os milagres, tudo que estava acontecendo, ele entendeu, esse é o Messias. Não, carne e sangue não revelam a espiritualidade aos homens, porque a carne e o sangue, sem Cristo, está morta em delitos e pecados, espiritualmente incapazes de alcançar essa verdade. Eles não revelam a verdade de Deus. Quem trouxe essa verdade? Abrindo os olhos daquele homem, mostrando a ele quem é Jesus de fato, o Pai. O Pai é quem revela Cristo à sua igreja, e é a partir desta revelação então que a igreja está sendo estabelecida. Obviamente, Cristo não está aqui dizendo que Pedro não tem nenhuma participação naquilo, é claro que tem. O Senhor havia ensinado os seus apóstolos, os seus discípulos, que se tornaram enviados dele. O Senhor havia compartilhado com eles ali da presença santa, da própria visão a respeito da santidade de Deus. Mas a revelação aqui é da parte de Deus para Pedro. O que isso aponta também, meus irmãos, eu abro um parêntese, que a revelação não elimina o testemunho das pessoas. É verdade que a igreja, com as suas obras de justiça, testemunha de Cristo. Ela tem sim como objetivo revelar a Cristo. Mas a iluminação da mente humana não está nas obras, ou seja, não é porque uma igreja faz muitas obras boas diante de Deus e para a glória de Deus que as pessoas vão aceitar Jesus. Nós podemos passar a vida inteira servindo uma comunidade carente, por exemplo, apresentando ali aquilo que a Bíblia diz que nós temos que fazer, acudir os necessitados, sem que isso produza conversão verdadeira e genuína. As pessoas vão receber aquilo, nós vamos estar fazendo algo bom, mas aquilo vai se transformar só numa forma de assistência. Por quê? Para conhecer a Cristo, é preciso que o Pai ilumine a mente e o coração, e os olhos se abram para a realidade de que Ele é o Filho do Deus vivo. Só isso que produz conversão no coração das pessoas. A igreja, então, é formada por pessoas que Deus chama de uma forma eficaz e conduz, assim como fez com Pedro, a uma confissão. Nós reconhecemos Jesus como o Filho de Deus. A igreja possui este fundamento. E, em terceiro lugar, um destaque aqui, é que Cristo é, então, o fundamento último da igreja, a partir do testemunho dos apóstolos. Jesus dá então uma palavra a Pedro, ele diz: tu és Pedro, verso 18, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja que aqui, como disse anteriormente, há uma relação entre Pedro e pedra, é um uso das palavras como um trocadilho que possui um significado, e nós não vamos ignorar isso de fato. Jesus dirige as suas palavras a Pedro, de fato, e reconhece a sua função particular no momento inaugural da igreja. Nós não estamos dizendo aqui que Pedro é o fundador da igreja, nem Cristo está dizendo isso, nem o próprio Pedro vai dizer isso na sua primeira carta, nós veremos. Pedro ocupa, sim, uma posição histórica. Os apóstolos, de uma forma geral, ocuparam uma posição histórica no início da igreja. Nós sabemos, por exemplo, que em Atos 2,
Pedro é aquele que se levanta depois da vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, e profere ali e prega o primeiro sermão da igreja. Então Pedro inaugura a exposição a respeito do testemunho de Cristo. Nós vemos, por exemplo, em Atos 8, que quando o evangelho chega no meio dos samaritanos, é Pedro quem está lá, levando o evangelho, proclamando Cristo, o Filho de Deus, e a ressurreição de Cristo no meio daquele povo. Em Atos 10, Pedro é enviado onde? Na casa de Cornélio, apresentando ali o evangelho em primeira mão aos gentios. Cornélio não era um judeu, era um gentio. Então nós não vamos descartar aqui estas passagens e dizer que Pedro não tem importância. Eu sei que este é um ponto de tensão entre aquilo que apresenta o catolicismo romano com o que nós cremos nas Escrituras. Nós não cremos que Pedro tenha sido o primeiro papa, mas de fato ele foi o primeiro homem usado pelo Espírito Santo para proclamar e inaugurar a igreja. Isso faz de Pedro o fundamento da igreja? Nós sabemos que não. Um pouco adiante, nós não vamos ler, mas nos versos 21 e 23, Pedro ousadamente, mas agora sem a revelação, fala algo a respeito de Jesus, que Jesus não deveria ir para a cruz, e Jesus de pronto repreende Pedro. Você nem fala com Pedro, fala arreda Satanás, você não cogita das coisas dos homens, das coisas de Deus, mas dos homens. Então isso demonstra o quê? Que Pedro era alguém usado por Deus, mas sem estar ligado a Cristo, ele era só mais um homem. O fundamento não era Pedro, o fundamento não era aquele homem que conheceu Jesus e andou com Jesus, mas aquilo que Deus estava revelando, ou seja, a autoridade não estava em Pedro, isoladamente. Era o testemunho dos apóstolos, inaugurado pelo apóstolo Pedro, testemunho verdadeiro a respeito de Cristo, de quem é o Cristo crucificado e ressurreto, que estabelece então o fundamento da igreja. É Cristo, fundamento do testemunho apostólico, e a igreja. Pedro não está nessa equação como um fundamento da igreja. Veja, Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 11, da seguinte forma: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quem é o fundamento? Cristo. Efésios 2:20, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O próprio apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 2, versos 4 a 5, eu vou ler só parte, diz assim: chegando-vos para ele quem? Cristo, a pedra que vive, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Cristo é a pedra viva, e os crentes unidos a ele se tornam então também pedras que vivem. Meus irmãos, essa ideia que remonta do Antigo Testamento, e eu vou falar um pouco disso no culto à noite, a respeito de como essa ilustração nos traz ali o fundamento da igreja também, e como nós podemos vivenciá-la. Tem lá no Antigo Testamento a sua base, e sempre foi anunciado nas Escrituras que existe uma pedra que é fundamental para a edificação da igreja, e este fundamento é a pessoa de Cristo Jesus. Aqui, então, eu parto para a segunda afirmação que nós temos aqui no texto. Cristo não só ou somente é a base para a edificação da igreja, mas ele é o próprio construtor da igreja. Veja o que diz o texto, verso 18: eu edificarei a minha igreja. Cristo assume pessoalmente a edificação da igreja. Não é Pedro quem vai edificar a igreja, não são os apóstolos que edificarão a igreja, não são os pastores humanos que edificam a igreja, mas é o pastor, filho de Deus, o Deus homem que edifica a sua igreja. Jesus não transfere esta função aos homens, ele não diz: olha, a partir desta confissão agora, vocês já sabem o que vocês têm que fazer, comecem a minha igreja, lancem, o fundamento está lançado, então edifique. Não, Jesus diz a Pedro: você vai declarar, mas a edificação da igreja sou eu quem farei.
A igreja não é uma invenção dos homens, é uma edificação do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos inventar um monte de coisa para a igreja, mas se isso não estiver de acordo com a vontade daquele que a edifica, isso tudo vai ruir, isso tudo vai vir abaixo. Quantas igrejas estão fundamentadas em argumentos humanos, denominações inteiras, é palha, madeira, quando o fogo vier vai consumir, não vai ficar nada de pé, não são as construções, não são a proeminência dos seus líderes, essas coisas não edificam uma igreja verdadeira, elas podem trazer ajuntamento de pessoas, elas podem produzir envolvimento, mas se Cristo não construir, isso não vale, isso não é igreja, isso não é igreja. Veja que Paulo vai dizer a respeito disso, 1 aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 5, Paulo fala a respeito dos homens, ele diz, quem é Apolo? Quem é Paulo? O que eles são? Servos por meio de quem crestes. E em seguida ele diz, a respeito dele, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É Deus quem faz a igreja crescer, se ela realmente estiver sendo alicerçada sobre o fundamento que é a pessoa de Cristo. Meus irmãos, Pedro se levanta em Atos 2, prega ali, inaugurando a igreja e o seu início, mas veja no verso 47, o texto vai nos dizer assim, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O testemunho era de Pedro, era a pedra sendo apresentada, a pedra é Cristo. Os apóstolos iniciam, mas quem está acrescentando os salvos à igreja é o próprio Deus, o Senhor, Jesus Cristo. Meus irmãos, não é diferente nos nossos dias. Nós podemos pregar, nós podemos evangelizar, mas o crescimento quem vai produzir? Deus. É Ele que vai fazer com que a igreja cresça, seja edificada, produza realmente a igreja verdadeira. Existe um erro do pragmatismo, por exemplo, que pensa que se nós encontrarmos a técnica certa, o jeito certo, produzimos então um crescimento para a igreja. Métodos modernos podem ser utilizados no trabalho da igreja. Aliás, nós passamos sexta e sábado recebendo instruções e treinamento nos ministérios da igreja. Na sexta, o corpo de líderes da igreja reunidos aqui para serem edificados, estimulados a respeito do que nós somos como igreja. Ontem passamos aqui das 2 às 6 da tarde com o nosso ministério de hospitalidade, toda a área de recepção, estacionamento, boas-vindas, recebendo aqui um treinamento para ganharmos esta visão a respeito da igreja. São métodos, são coisas úteis. Nos reunimos na quinta-feira com o pessoal que produz a parte de estrutura de culto da igreja, mídia, som, louvor. Nós estamos trabalhando, mas nós não estamos nos enganando a respeito de quem produz o verdadeiro crescimento na igreja. O crescimento da igreja não pode ser produzido por estratégias, nós podemos usá-las para facilitar a comunicação, mas isso não produz a igreja. A igreja está sendo edificada e ela cresce a partir do cuidado do Cristo, que é o fundamento da sua igreja. Isso também não produz em nós, não deveria pelo menos, aquele erro da passividade. O erro oposto é, se Cristo edifica a sua igreja, então nós não precisamos fazer nada, só vamos lá no culto. Não, nós temos muita coisa a fazer. Aliás, eu convoco a igreja a se disporem ao serviço. Tem muita gente que não faz nada na igreja, como se a igreja não fosse um ambiente de serviço. Você vem aqui, ótimo, mas quando você chega, está tudo feito, você já percebeu? Está limpa, organizada, o culto está acontecendo, o louvor está sendo conduzido, a pregação, a luz, está tudo aqui funcionando. Será que não tem nada além disso para ser feito na igreja? Tem. Nós começamos este mês, logo mais 5 da tarde, temos mais um momento do encontro da escola de voluntários. Para que é isso? Para que você seja estimulado a servir também como instrumento na vida da igreja.
Se existe um erro de achar que o muito fazer vai produzir o crescimento, existe o erro oposto também de pessoas acharem que não tem nada para ser feito e que Deus me chamou simplesmente para ser um espectador no culto. Será que é isso? Talvez você não tenha nada para fazer no domingo de culto, mas existe uma vida de serviço cristão e tem muita coisa acontecendo aqui nessa igreja que você não está vendo aqui no culto. Existem pessoas visitando hospitais, existem pessoas se reunindo semanalmente para mutuamente se edificarem, homens, mulheres, toda segunda-feira, amanhã inclusive, você, mulher, é a nossa convidada a estar aqui no casarão, mais uma vez, recebendo ali instruções a respeito do fruto que o Espírito Santo está produzindo na igreja, os homens que estarão reunidos amanhã, durante a semana, o Mais Vida, Mensageiros da Esperança, grupos que se reúnem aqui para edificação, jovens, adolescentes. O que é isso senão o serviço da igreja? Meus irmãos, Paulo não está dizendo aqui que pelo fato de Cristo estar fazendo este crescimento acontecer na igreja, que nós não temos nada que fazer, não, nós temos. Por quê? Porque Cristo edifica a igreja mediante os meios que Ele estabeleceu. Se Cristo é o construtor da igreja, Ele também determina quais ferramentas a igreja deve usar. Não somos nós quem deve dizer, olha, a técnica do crescimento dessa igreja é nossa. Sabe como Deus determinou que isso aconteceria no meio da igreja? Através dos meios de graça que Ele mesmo concedeu ao seu povo. Quando nós pregamos e ensinamos a palavra aqui de púlpito, é o próprio Cristo produzindo crescimento na vida da igreja. Ele usa instrumentos humanos para fazer isso. Mas é Ele quem está ministrando, é a sua palavra que está sendo anunciada. E quando a palavra não é pregada na igreja, o crescimento não é produzido por Cristo. As pessoas até usam outras coisas no púlpito, tornam o púlpito da igreja, e vocês já perceberam que eu sou contra isso. Eu não acho que a igreja seja um lugar de entretenimento. Aqui, no púlpito dessa igreja, nós deveríamos ouvir a palavra de Deus sempre. Você não deveria perder o seu tempo sentado em auditórios, onde as escrituras não estão sendo anunciadas, como palavra que edifica a igreja. Não dê o seu tempo a pessoas que usam da sua motivação emocional, das suas expectativas humanas, como uma isca para escravizar o seu coração e a sua mente, porque isso não edifica, isso adoece, isso é veneno, mas a palavra de Deus edifica a igreja. Os sacramentos, batismo, ceia, Cristo abençoando a igreja, nos fazendo partes da família. A oração, quando é feita em conjunto, quando é feita no meio do povo, quando recebemos uma oração de um irmão da igreja, o que Deus está fazendo? Cristo está ali edificando a sua igreja. É o irmão orando, é verdade, mas é o Cristo com a sua igreja, abençoando a igreja. A comunhão da igreja é bom, né? Aliás, temos sempre tido isso aqui, comunhão, e é bom estar em comunhão. Pastoreio, quando nós mutuamente cuidamos uns dos outros, a partir do aconselhamento bíblico, de uma instrução das Escrituras para o coração daquele que está necessitado, quando trazemos esperança bíblica para aqueles que estão já desesperançados, o que nós estamos fazendo senão Cristo trabalhando na nossa vida? É Cristo quem está produzindo isso em nós. Os meios de graça, então, não devem funcionar para nós de forma mecânica. Hoje é domingo de batismo, hoje é dia de ceia. Não são só datas comemorativas da igreja, meus irmãos, nem rituais. É Cristo, o Senhor da igreja, produzindo em nós crescimento. Isso é vida espiritual. Essa é a verdadeira espiritualidade da igreja. Não é o arrepio, não, irmão. O arrepio a gente tem até quando o São Paulo faz um gol, e olha que está difícil ultimamente, o São Paulo, quando faz, empata. Já está difícil, está ficando pior, né? Mas não é isso. Emoções nós sentimos quando ouvimos uma música, assistimos um filme. Tem gente que emociona até em propaganda de televisão. Não, nós não estamos aqui para sermos estimulados a estas coisas, nós estamos aqui para receber Cristo, o alimento da nossa vida, aquilo que produz o crescimento saudável para a sua igreja. Meus irmãos, eu quero encerrar aqui.
Nós não devemos avaliar uma igreja apenas através de números. Os números são importantes para nós. Nós olhamos números e cada vez mais nós nos preocupamos com eles. E saiba você que cada dia que se passar aqui, nós faremos o possível para que você não seja um desconhecido e um anônimo no meio da igreja. Nós não queremos só um número no hall de membros. Nós queremos conhecer a vida e cuidar de pessoas. Queremos realmente que essa igreja se torne uma igreja que conviva como um grupo de pessoas que se pastoreiam mutuamente no corpo de Cristo. Efésios, no capítulo 4, vai nos dar aqui alguns sinais de uma igreja saudável. Vai dizer que a igreja saudável possui uma unidade de fé. Existe uma doutrina, e esta é anunciada, e as pessoas que congregam naquele lugar creem na palavra de Deus, anunciada na forma de doutrinas a serem aceitas e seguidas, porque esta é a forma espiritual que a igreja está recebendo ali, de ensinamentos do próprio Cristo, trazendo crescimento para a igreja. É o conhecimento do Filho de Deus que faz com que a igreja seja a igreja de Cristo. Não é só um grupo de pessoas que celebram canções entusiasmadas, mas canções que falam de Cristo. Não é só um lugar organizado, mas uma organização em torno daquele momento especial do encontro com o Senhor Jesus Cristo. Isso vai produzir na igreja, segundo Efésios capítulo 4, nós não vamos ler, maturidade espiritual. Não é só gente, não é só número. Tem igreja, meus irmãos, e eu não quero ficar falando mal de igrejas. Mas eu vejo nos nossos dias igrejas, como diz o ditado popular dos nossos dias, bombando, hypando. O sujeito sai de lá e vai viver a vida porca dele. Como se a igreja fosse só uma coisa para sanar aquele peso da consciência. É quase algo que vai trazer ali um anestésico para ele. Não, já fiz a minha parte, fui na igreja essa semana. Mas lá no trabalho dele, ele está achando um jeito de ganhar um dinheirinho por fora. Lá na casa dele, ele é um carrasco para a família. A esposa não se submete ao ambiente familiar com prazer, com alegria. Ela quer sumir dali porque ela queria uma outra vida. Meus irmãos, existem coisas que o ajuntamento de pessoas não podem produzir na vida da igreja. Só a presença de Cristo pode trazer maturidade espiritual. Os anos passam, os nossos sonhos e desejos mudam, mas a nossa vida vai ter que prestar contas no último dia ao Senhor da igreja. E quando chegarmos lá, mãos vazias nós vamos apresentar novamente. Depois de tudo que Ele nos deu, é isso, essa nossa vida só resultou nisso. Sem crescimento nenhum, sem maturidade nenhuma, nós continuamos crianças. Não, o escritor aos Hebreus diz que nós já deveríamos estar consumindo alimento sólido. Enquanto isso, muitos na igreja estão ainda bebendo leitinho espiritual. O que é isso senão uma igreja fraca, produzindo crentes fracos? A igreja precisa ter estabilidade doutrinária, um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Nós precisamos saber o que nós somos. Nós temos uma identidade em Cristo. Somos nazarenos? Somos. Mas não é a placa da igreja que nos define. Quem define? Cristo. Ele é que está fazendo a edificação dessa igreja. Nós temos que ter uma doutrina, não uma doutrina humana. Nós temos que ter a doutrina das Escrituras no nosso coração. E como disse o apóstolo Pedro, nós devemos estar prontos para dar prova da nossa esperança a qualquer um que questione a nossa fé. Por que vocês são crentes? Porque Jesus me comprou com sangue precioso na cruz. Ele é o Filho de Deus. São verdades que nós apresentamos a respeito de Cristo. A igreja, quando se reúne, ela tem que ser realmente verdade e amor. O sujeito senta naquela ponta, o outro senta nessa. Sabe por quê? Eu não vou com a cara daquele irmão. Que igreja você é, meu irmão? Do demônio, porque só o demônio que planta essas coisas na vida da igreja. A igreja de Cristo conserta, perdoa, restaura, ama, pratica o amor. Não fica só dizendo eu amo.
com ações verdadeiras, de dizer: eu estou aqui para fazer o que Cristo fez, eu quero imitá-lo, sem buscar recompensas, eu quero servir. A igreja de Cristo é cooperação, cada um a sua parte específica, contribuindo para o aperfeiçoamento e o crescimento do corpo de Cristo. Quem está fazendo isso? Jesus, a pedra fundamental da igreja e o construtor, aquele que está edificando o seu corpo. Eu não sei como tem sido a sua relação com o corpo de Cristo, o que você tem visto, o que você tem percebido quando você chega aqui neste ambiente, ou quando você encontra um dos seus irmãos em qualquer lugar, que isso possa acontecer. Mas eu termino com aquilo que eu comecei dizendo: eu amo estar no meio do povo de Deus. Eu busco me alimentar desta presença de Deus em cada um de vocês. Eu chego aqui para fazer a minha parte, e Deus me separou com todas as minhas limitações para trazer palavra, para trazer uma mensagem, para anunciar Cristo. Mas vocês também me edificam, porque é a igreja na edificação mútua que está sendo edificada não por mim, não por um dos pastores, por um líder da igreja, mas pela pessoa de Cristo Jesus. Quando eu estou aqui no meio de vocês, eu sei que a obra de Cristo continua acontecendo, e que mais e mais pessoas se achegarão, e aquilo que Pedro iniciou lá em Atos dos Apóstolos continua acontecendo hoje, dia a dia. O Senhor ainda está acrescentando aqueles que são salvos e vão ter os seus nomes escritos ali no livro da vida e fazem parte da igreja de Jesus. Não venha para uma reunião, não venha ouvir músicas, não venha para cumprir um ritual, venha aos domingos para participar deste momento espiritual da sua vida e da minha, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé, vamos cantar ao Senhor, vamos